Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Claudio Saldanha e estou aqui hoje para te ajudar mais uma vez nos processos na área de gestão de pessoas. Vamos falar hoje sobre uma demanda que foi criada com a reforma trabalhista. As pessoas, os trabalhadores, têm a opção de solicitar o gozo de férias em até 3 períodos, ok? Aqui na CLT, artigo 134, que fala da concessão de férias, ok? E aqui ele fala no parágrafo primeiro que foi introduzido pela reforma trabalhista de 2017. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias cada um. Então, é, existe essa possibilidade e muitos trabalhadores muitas vezes é, querem tirar as férias em 3 períodos ou em 2 períodos e ainda assim querem converter um terço das férias em abono pecuniário. E aí você tem que entender que se você optou por ou dividir as férias, desculpe, em 1 ou 2 períodos, né, ou 3 períodos, decidiu tirar as férias, seja em 30 dias ou 20 dias, vendendo 10, né, ou dividir em 3 partes, ou dividir em 2 partes, entenda. Você tirar 30 dias e converter um terço em abono pecuniário é o que a gente chama de venda de um terço. Ok? Mas se você optar em dividir as férias em 3 períodos, entenda que cada período é uma regra de férias a ser cumprida, ok? Então, a empresa tem que te avisar 30 dias antes, tem que te pagar 2 dias antes e vai te conceder as férias. Então, decidi tirar as férias em 3 períodos. Primeiro, esse aqui será de 20 dias, 3 períodos. O segundo período, 5 dias. E o terceiro período, 5 dias. A empresa terá que me avisar 30 dias antes, terá que me pagar 2 dias antes das férias, eu volto a trabalhar. O processo normal de férias nos 3 períodos. E aí o empregado quer converter um terço das férias em abono pecuniário. A legislação diz o quê? Desde que um deles não poderá ser inferior a 14 dias e os demais inferiores a 5 dias cada um. Então, nesse caso aqui de tirar as férias em 3 períodos, primeiro, segundo, terceiro período. Pronto. Se eu for tirar as férias dessa forma, eu poderia converter um terço das férias em abono pecuniário. Esses 5 dias cada um, já não posso, ok? Esses 20 dias, talvez eu possa. Eu tenho que ver quantos dias vai sobrar quando eu converter um terço. Se eu pegar aqui 20 dias dividido por 3, vai dar 6,66 dias. Menos 20 vai dar 13,33 dias, ou seja, 13 dias e 33% de um dia, tá? Então, teoricamente, vai sobrar menos dias de férias do que o empregado poderia tirar, ok? Isso aqui seria possível se a empresa fizesse um arranjo, não é isso? Colocasse aqui 14 dias, ok? E comprasse, né, abono de 6 dias, ok? Tirasse ali as quebras, né? Traria os 6,66, traria o 66 aqui para os 3 e daria 14 por 6. Isso aqui é um arranjo que fere a legalidade, tá? Mas é um arranjo que a empresa pode fazer se for pedido do empregado. Mas veja que isso aqui fere a legalidade. Então, não seria possível, teoricamente, o empregado
fazer essa venda de férias nesse caso, só se a empresa fizer esse arranjo, der 14 dias de férias e comprar 6 dias. Essa compra de 6 dias é interessante financeiramente para o trabalhador? Não vejo grande benefício, mas se for a solicitação do empregado, né, e a empresa entender que vale a pena, poderia fazer esse arranjo. Tá? Não fica uma coisa tão fora, mas é um arranjo que ao pé da letra seria ilegal, mas é um arranjo até coerente. E aí, se o empregado for tirar 2 períodos de férias, né? Digamos que ele quer tirar 15 e 15, ok? Para ele converter um terço aqui de férias, 15 dividido por 3 dá 5 dias. Então, ele tiraria 10 e perderia 5, ok? Ele não poderia fazer a mesma coisa aqui, porque ele precisa ter um dos períodos com pelo menos 14 dias. Então, ele só teria a opção de fazer isso em um dos 15 dias. Também, financeiramente, é importante verificar se é interessante para o trabalhador vender apenas 5 dias, ok? Ele volta 5 dias antes e recebe essa compra, ok? Então, eu particularmente costumo dizer que a venda de um terço das férias é incompatível com o fracionamento das férias, porque ao pé da letra, seguindo a legislação, ficaria errado, por mais que fizesse aquele arranjo que eu mostrei anteriormente. Mas tem empregados que insistem, o empregado às vezes ele acha que ele vai receber os 30 dias de férias e vai tirar os dias quebrados. E não é isso. As férias serão fracionadas, então tem que avisar 30 dias antes, pagar 2 dias antes, tirar 20 dias. Depois, avisar 30 dias antes, pagar 2 dias antes, tirar mais 5 dias. Depois, avisar 30 dias antes, pagar 2 dias antes e tirar mais 5 dias. Tudo isso, todos esses 3 gozos de férias, todos esses 3 procedimentos têm que caber dentro do período concessivo. Não pode ultrapassar o período concessivo de gozo das férias. Então, é necessário que se analise antes, que se mostre a simulação para o trabalhador, para ele verificar se é interessante para ele fazer essa conversão e o fracionamento das férias. Ok? Então, muitas vezes não vai ser interessante financeiramente e para a empresa também, por mais que ele tenha ali um ganho operacional na presença do trabalhador no local de trabalho, ausência sem período longo, não é? Talvez esse processo todo traga algum risco e uma necessidade de uma organização melhor no período de férias dos trabalhadores. Então, é importante se analisar antes do cenário, se analisar antes da situação, passar os valores prévios para os empregados para fazer isso com certeza, porque no Brasil a gente tem um problema com alteração de legislação. As legislações são alteradas, entra governo, sai governo, sem pensar muito bem nas consequências. Você tem uma série de situações aí que foram alteradas com a reforma trabalhista que não tinha necessidade nenhuma de alteração. Isso trouxe mais problema do que benefício. E isso não só na reforma trabalhista, tem um histórico aí de uma série de situações que já aconteceram no passado e continuam lá até hoje, meio que incoerentes ali dentro da legislação, que acaba atrapalhando na relação de emprego. Ok? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Se o empregado optar em fracionar as férias, talvez seja incompatível converter um terço em abono pecuniário. Talvez seja incompatível vender um terço. Lembrando, vai conceder as férias, você vai fazer as médias conforme a convenção coletiva, de período por período. Então, a depender do tipo de média, os valores vão ser diferentes das bases de cálculo, ok? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.